Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje a deputada Carla Zambelli, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados e muito ligada também ao presidente Jair Bolsonaro. Deputada, além das questões ambientais, a gente tem também as questões das fake news e o inquérito dos atos antidemocráticos, que um foi arquivado, mas depois ele abriu um novo inquérito aí para investigar ainda essas questões. Como é que a senhora viu o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que levantou o sigilo do inquérito das fake news? A senhora, inclusive, no ano passado, prestou depoimento em relação a isso. Como é que está essa história? Eu estou com, não só o inquérito, não só abriu o inquérito, né, com o sigilo, como também ele quebrou o sigilo bancário, fiscal, telemático, meu, por exemplo, não encontraram absolutamente nada. Encontraram, por exemplo, envios de dinheiro meu para minha mãe, para meu pai, para ajudá-los, perguntaram por que eu mandei dinheiro para meu pai e para minha mãe, como se isso fosse crime, né? Agora, ele arquivou o atos antidemocráticos e abriu um muito parecido, também de ofício, também sem pedido da PGR, ou sem pedido do Ministério Público ou da Polícia Federal. Abriu de ofício, se autodeterminou também relator, em que ele nos acusa, ou enfim, nos investiga por formação de quadrilha, né? Organização criminosa. E parece que tem um outro que ele abriu também, que é como se houvesse um complô, tem um nome específico jurídico, um complô para derrubar a democracia. Eu vejo eu acho que é quase um abuso de autoridade, né, cometido pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas também, ao mesmo tempo, não tenho medo de ser investigada. Então, eu só tenho um pouco de medo da arbitrariedade, né? Mas a senhora pensa em entrar contra ele por abuso de autoridade, enfim, pedir alguma coisa nesse sentido? A princípio, não. A princípio, não. A gente está esperando. O meu advogado disse que de todo o sigilo que foi quebrado não encontraram absolutamente nada. Encontraram uma hashtag em que eu coloquei no meu Twitter que o poder emana do povo, que inclusive é uma frase que vem da Constituição Federal. Então, ser investigada por isso é um pouco estranho. Deputada, como é que a senhora classifica hoje o Supremo Tribunal Federal? Há um debate muito intenso na sociedade, e a gente vê manifestações pedindo ali até fechamento do Supremo, que é um absurdo, né? O Supremo tem que funcionar. Como é que a senhora vê o funcionamento do Supremo hoje no contexto democrático? Eu acho que tem três coisas, né? O Supremo Tribunal Federal, ele tem que ser protegido a qualquer instância. Então, assim, nós nunca pedimos o fechamento do Supremo e também não peço que nenhum ministro seja destituído, nada assim. Mas esse discurso de vocês fragiliza o Supremo, né? Porque ataca ministros que estão em plena atividade. A gente ataca decisões dos ministros. Então, assim, por exemplo, dizer que o ministro está me investigando porque eu fiz uma hashtag, o poder emana do povo, eu atacar essa decisão dele e atacar o fato dele abrir de ofício uma investigação e ser determinado de ofício quem é o relator e o mesmo ministro ser a vítima, o investigador, o Ministério Público, o julgador, tudo, é muito poder para uma pessoa só. Eu não estou questionando o Supremo Tribunal Federal e nem estou questionando o ministro, estou questionando as atitudes do ministro. Mas isso não poderia ser feito institucionalmente através das instituições, ou seja, medidas judiciais? A gente tenta, né? Mas, infelizmente, por exemplo, como que eu vou entrar com um processo contra Alexandre de Moraes por abuso de autoridade? Aonde que eu vou entrar? Quem faz isso? Quem está acima deles? O CNJ. O CNJ. O CNJ que é presidido. Houve uma reforma do Judiciário. Presidido por quem? Houve uma reforma do Judiciário exatamente para esse controle externo, né? Eu vou te falar, hoje não consigo enxergar a possibilidade de ter justiça no meu caso, especificamente. Então, eu tento agir da maneira mais correta possível, andar na linha, não fazer nada de errado, não dar motivo. Ela tem medo do Supremo? Eu tenho medo de algumas decisões. Eu tenho medo. Tenho medo de ser presa, por exemplo. Por que a senhora não fez nada de errado? Será que o Daniel Silveira também fez algo que merecesse prisão? Errado? Pode estar. Merecia? Será que o custo-benefício compensou? Será que a medida foi uma medida à altura do que o Daniel fez? Por exemplo, o próprio doutor Ives Gandra Martins, um grande jurista, disse o Daniel errou, mas a prisão foi arbitrária. Mas aí eu não posso sequer criticar. O Supremo, pelo menos pelo que a gente ouve aí nos bastidores, é que teria feito até essa prisão para... Aí a polêmica, a senhora tem razão, mas para dizer, olha, tem limite essa coisa de você chegar e ameaçar as pessoas e ficar xingando como se fosse o último bandido do mundo.
As pessoas têm que ter limite no seu comportamento, até mesmo na tribuna da Câmara. Não dá para ficar... Todo mundo tem que ter limite, né? E eu acho que o limite está na lei. Agora, quando a pessoa que é o guardião da lei, o guardião da Constituição, age de maneira arbitrária, abre um inquérito de ofício, se autodetermina relator e toma atitudes que legalmente essas atitudes não estão respaldadas na Constituição, a gente começa a ficar com medo. Mas não seria o caso, então, o Zé Maria lembrou bem, tem um CNJ, né, para fazer isso. Foi criado para isso. Talvez seja uma ideia, seja uma ideia, não me ocorreu ainda. Eu, sinceramente, já entrei, por exemplo, com pedidos de impeachment de ministros, que foram arquivados pelo Rodrigo Pacheco. Então, eu, de acordo com, foi até com Modesto Carvalhosa, com outros juristas, entrei com pedidos de impeachment na época, em 2019, contra alguns ministros que eu julguei, enfim, colocamos lá no pedido em relação às suas atitudes arbitrárias e pedimos o impeachment. Os impeachments deveriam ser vistos e analisados pelo Rodrigo Pacheco, pelo Alcolumbre na época, e o Alcolumbre arquivou todos os pedidos no último dia antes de sair da cadeira de presidente do Senado. Então, até hoje, antes como ativista, eu falava dos ministros, né? Fiz os bonecos lá na época do Lewandowski e fui denunciada na Polícia Federal, perdi meu emprego na KPMG na época, um dos motivos por esse fato. Fui denunciada por grave ameaça à ordem pública, de acordo com a Lei de Segurança Nacional. Então, depois o processo foi arquivado, então eu era uma mera ativista. A gente já teve jornalista preso, a gente já teve ativista preso, já teve deputado preso. E assim, onde é que está o devido processo legal? Eles foram condenados ou eles foram só presos? Então, assim, se existisse um devido processo legal, como está acontecendo no meu caso, por exemplo, mas em que o relator fosse determinado de acordo com o que tem que ser, se eu tivesse sido denunciada pela PGR ou pela Polícia Federal, mas você vê que, de repente, todas as origens e fins estão em uma pessoa, um dos ministros do Supremo, você perguntar para mim, dá medo? Dá medo. A senhora mostra para o Supremo ali ações que a senhora considera totalitárias, né, que estariam acima dos poderes. Mas o presidente Jair Bolsonaro também é acusado de ações e de falas neste sentido, né? Esse debate não ameaça a democracia, não ameaça a estabilidade do país? Eu acho que debate não ameaça nada, José Maria. Eu acho que ações ameaçam. Então, por exemplo, eu nunca chamei uma manifestação para poder pedir destituição de nenhum ministro do STF, fechamento do Congresso, nem fechamento de nada. Agora, no momento que eu chamo para uma manifestação, por exemplo, a manifestação do dia 1º de agosto é a favor do voto auditável e transparente. As pessoas estão também pedindo para que a gente inclua nessa pauta o apoio ao veto do presidente ao fundão eleitoral. A gente vai incluir. Se, eventualmente, pessoas chegarem ali com faixas, como era na época do impeachment, eu estava fazendo impeachment, as nossas manifestações eram pelo impeachment da Dilma Rousseff, e as pessoas chegavam com faixas de intervenção militar. Eu já fui destratada em eventos da intervenção militar por não apoiar a intervenção militar. Então, assim... Essas faixas sempre existiram ali na esplanada, ninguém nunca prestou atenção nelas. Nunca. Zé, sempre teve e sempre terá gente que acredita nisso. Eu não acredito em intervenção militar, não acredito que o presidente dá opiniões também a respeito do que está acontecendo seja ameaça à democracia. Agora, eu acredito que prisões arbitrárias ameaçam, sim. Ameaçam a estabilidade do poder legislativo e o nosso direito à imunidade parlamentar. Quando eu sou representante do povo e passo a ter medo de falar em nome do povo, alguma coisa está errada. Mas uma coisa é falar em nome do povo, outra coisa é xingar, né, deputada? E fazer, porque o Daniel Silveira extrapolou de uma certa forma. Extrapolou e está errado, e ele está sendo suspenso na Câmara por conta disso. O mandato dele foi suspenso agora por 6 meses. Esse é o devido processo. Eu, por exemplo, defendi que ele não fosse cassado, que se tivesse que ter algum tipo de retaliação, que fosse uma suspensão, alguma coisa nesse sentido. Agora, prender... Essa suspensão, ela já foi vista ali, o PSL já se reuniu para dizer, olha, gente, vamos tomar cuidado, ter ali uma postura mais amena no plenário. Já existiu ali alguma coisa em relação a isso? Não. Para pedir para a gente ter uma postura amena, não. O que a gente conversou algumas vezes é de como é que a gente poderia defender o Daniel. Um colega nosso está preso.
Fez errado? Fez. Eu falei diversas vezes. Ele extrapolou um pouco, ele usou a palavra... Ele próprio admitiu que se tivesse que fazer de novo, ele usaria de uma outra forma. A gente costuma até brincar assim, pessoal, faz um vídeo, quando for um vídeo polêmico, dorme em cima dele, né? Sleep on it. Dorme uma noite pensando no que você falou, vê se está tudo certo, aí posta no dia seguinte. Eu já fiz vídeos que eu fiz vídeo ao vivo e depois me arrependi de ter falado uma coisa ou outra. Porque no calor da emoção, às vezes você fala o que você não deve. E a gente acho que já mudou muito. Eu mesmo mudei minha forma de falar. Eu tomo cuidado. Por exemplo, eu não me lembro de ter atacado a instituição STF, nunca na minha vida. Mas já ataquei uma pessoa. Aí o doutor Ives Gandra Martins uma vez me chamou e falou: Carla, você quer criticar? Critique as atitudes, não as pessoas. Critique uma decisão e não a pessoa como um todo. Até porque se alguém que tiver que criticar você, não vai adjetivar você. O ideal não é adjetivar a pessoa. É dizer o que você errou, aonde você... Isso vale também para a crítica aí que o presidente Jair Bolsonaro fez recentemente ao ministro Luiz Roberto Barroso, por exemplo, que ele criticou diretamente em relação ao voto impresso. Olha só, o ministro Barroso tem usado a máquina do TSE para poder ir contra um projeto. Ele fez vídeo em inglês, em espanhol, em francês e em português, falando que a urna eletrônica nunca teve problema de fraude, nunca enfrentou nenhum problema. Em 25 anos é o sistema eleitoral mais respeitado da história do universo. Desculpa, mas de quem é essa opinião? Essa é uma opinião dele. Ele, como presidente do TSE, ele não poderia estar fazendo vídeos. O nosso especialista aqui em urna eletrônica, José Maria Trindade. Nunca houve mesmo. Mas é porque não tem auditoria, não é auditável. É outra coisa. E ainda que não houvesse, e ainda que nunca haja, qual é o problema, então, de colocar uma coisa a mais? Um controle a mais, uma transparência a mais? É colocar uma coisa a mais. Se está funcionando, colocar uma coisa a mais, eu acho que tinha que ir para frente. Voto pelo celular, melhorar a qualidade técnica do TSE. Mas, olha, deputada, eu nem vou debater muito esse assunto com a senhora, eu queria perguntar, porque é uma decisão muito importante a ser tomada pelo presidente, que é o partido político, né? O Patriota está dizendo hoje a desistir, dizendo que o presidente não deve... Desde a semana passada, né, já está dizendo que não vai, que o presidente não vai. Patriota. E a senhora esteve com o presidente, eu acho que ontem, né? Estive. Qual é o destino do presidente? Ele ainda não decidiu o partido. Que a senhora segue com ele, né? Eu sigo com ele. Se para onde ele for, eu gostaria de ir. Eu peço para ir junto, né? Até teve o primeiro bloco, você terminou falando que o PSL, por exemplo, vai ter um dos maiores fundos eleitorais caso esse fundão... Segundo maior. É o maior. Se esse fundão for aprovado, teria um aumento de fundão. CPP de 600 bilhões. É um absurdo. Eu não usei fundo eleitoral em 2018. 600 milhões. Né? Não usei em 2018 e não vou usar o ano que vem, caso eu tente a reeleição. Então, eu não preciso de fundo eleitoral. E eu sou contra o uso de fundo público. O financiamento da sua campanha é próprio? Financiamento não é próprio porque eu não tenho dinheiro. Eu fiz vaquinha, peguei, enfim, pessoas físicas, né? O que é permitido hoje pela lei. Eu acho que usar dinheiro público para financiar a campanha é só se a pessoa provasse que é pobre. Aí tudo bem. Provasse que não tem condição de fazer. Mas, caso contrário, o dinheiro público, ele tem que servir o interesse público e não o interesse de pessoas. Mas voltando ao assunto, a senhora não tem a menor ideia para onde o presidente vai? Hoje já me disseram que ele iria para o Progressistas, porque justamente para isso Ciro Nogueira vai virar ministro da Casa Civil e ali já vai organizar esse ingresso, esse retorno do presidente Jair Bolsonaro ao Progressistas, que é um grande partido. Ele teria tempo de televisão, ele conhece, ele já foi da casa, sabe como é que as coisas funcionam ali. Enfim, já está todo mundo apostando nesse retorno dele ao Progressistas. Agora ele precisa de uma estrutura maior, né? Como presidente da República, a campanha terá que ser... Ele vai ter que pagar, ressarcir o avião presidencial, segurança que ele anda, precisa de uma estrutura maior partidária. Precisa. O presidente, quando vai para a reeleição, é uma eleição muito mais cara do que foi como na primeira. Pela estrutura, né? Na primeira ele gastou 1 milhão e pouco, foi a campanha mais barata da história. Limite de tempo ali, não está no limite, não, do presidente decidir? Eu acho que está no limite dele decidir. Não está no limite de decidir ainda, porque a gente tem aí até o final do ano
para decidir para onde a gente vai, para que as pessoas se organizem em 4 meses e estejam no partido novo, nesse partido do presidente em 4 meses, né? Tem que ser até abril do ano que vem. Eu acho que o mais difícil é fazer as chapas todas, né? Ainda mais diante do fato de que talvez exista uma reforma eleitoral aí, nova reforma política, que querem mudar o sistema político ainda esse ano. Então, tem muita coisa para acontecer, mas eu acho que o presidente não está preocupado tanto com o partido agora, ele está tão preocupado em governar, né? Essa foi mais ou menos a resposta que ele me deu ontem, que ele está precisando governar e pensar um pouco menos em campanha ou em partido. Perfeito. O presidente Jair Bolsonaro, na minha opinião, é um exemplo de que pode acontecer no país, mas a lei não permite, né, da candidatura avulsa ou candidatura independente. Deputada Carla Zambelli, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, uma deputada em primeiro mandato, mas que já agita aqui como se tivesse 5 mandatos. Obrigado, deputada, pelo tempo que a senhora dispôs aqui para vir aos estúdios da Rede Vida. É sempre um prazer para mim estar aqui com você, Zé Maria. Tenho grande admiração pelo seu trabalho, você também, obrigado. Denise, e estou sempre à disposição de vocês. Muito bem. Denise, essa mesa redonda aqui é importante, é aberta, a conversa aqui foi toda franca e é assim o frente a frente. E a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Pois é, bom retorno, né, Zé Maria? Bem-vindo de volta ao nosso programa aqui, todas as quartas-feiras. E para você que nos assistiu, muito obrigada pela companhia. E, deputada, já fica o convite para a senhora voltar. Sempre que vocês me chamarem. Muito bem, a conversa política é assim, você sabe que política decide a sua vida, né? Entra na sua casa, define a educação do seu filho, a casa onde você mora, daí a importância de trazer aqui, levar até você opiniões diretas para que você faça a sua opinião. É isso o objetivo do Frente a Frente. Muito obrigado, muito boa noite e continue aqui na Rede Vida, porque começa agora o Jornal da Vida, com as notícias nacionais e internacionais. É isso, até a semana que vem.